Olá, você que está aqui conectado novamente no canal Resolver e Acelerar Análise Qualitativa. Aqui quem fala é o professor Francisley. Novamente, estamos aqui com um convidado ilustre, o professor Luiz Fernando, que é um mestrando. Tá? Daqui a pouco vou pedir para ele se apresentar naturalmente, porque ele é o nosso entrevistado de hoje. E o objetivo, como sempre, eu entrevisto os meus alunos de mestrado, de doutoramento, sempre com a intenção de incentivar você que se deparou com esse vídeo, né, que é meu aluno ou que não é meu aluno, mas que muitas vezes está naquela angústia, né? Será que eu vou conseguir fazer análise dos meus dados, fechar minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado? Primeiramente, queria agradecer, Luiz, por você estar aqui, tá? E você que está se conectando pela primeira vez, vou me apresentar. Meu nome é Francisley, eu sou professor, orientador, e fundador deste canal no YouTube, que eu procuro ajudar as pessoas, então, a resolver e acelerar a sua análise qualitativa. E eu tive o privilégio e ainda tenho o privilégio de trabalhar com o Luiz Fernando, não é? Ele que é um líder, né? Está fazendo o seu doutorado em liderança pela Andrews, não é? Nos Estados Unidos, em parceria com a UNASP, aqui em São Paulo, e ele trabalha no terceiro setor, na área de ajuda humanitária, etc. É um líder muito experiente no Brasil, tem muitos anos. Mas eu vou deixar esses pormenores para o Luiz. Luiz, muito obrigado por você ter aceitado este convite, né, de dar o seu depoimento. Fala um pouco sobre você e sua dissertação de mestrado aí, e suas lutas, e como é que você superou as suas dificuldades, né? Boa tarde, olá, doutor professor Francisley. Eu que agradeço a oportunidade de poder expressar aqui minha alegria de ter encontrado alguém que se preocupa com o próximo, como o senhor, principalmente quando nós estamos na luta aí para poder concluir um curso. E esse mestrado, com certeza, é um mestrado de muita importância para mim, principalmente na área de liderança, porque o que nós estamos trabalhando constantemente hoje, gerindo muitas pessoas, é importante a gente conhecer como líder, né? Entender principalmente a questão da liderança servidora, que é a liderança pela qual a nossa instituição busca que os seus líderes tenham. Então, eu sou o Luiz Fernando Oliveira Ferreira. Hoje eu estou como diretor regional da ADRA para o Amazonas. Já trabalho pela ADRA desde 2008, já fui diretor da ADRA em outros estados, e agora, com o privilégio que nós temos de poder concluir um curso de mestrado, eu confesso para o senhor, professor, que me surpreendi bastante com a forma como o senhor tem conduzido de forma assim, até aqueles alunos que já perdeu esperança e que acham que não tem capacidade ou que não tem mais jeito, e eu me coloco nessas condições. O meu mestrado em liderança, eu utilizei aqui, como o senhor mesmo falou, eu trabalho hoje na liderança de organização da sociedade civil, conhecido como ONG, e é a agência humanitária da Igreja Adventista, e como uma agência humanitária nós temos o papel de servir e buscar meios para que esse trabalho nosso possa ser desenvolvido financeiramente, que é o nosso maior desafio, encontrar parceiros para que nós possamos, então, assim, desenvolver o nosso trabalho. E aí o curso de liderança, esse mestrado em liderança, com certeza ele veio com o objetivo de ajudar a gente melhor gerir as nossas atividades no nosso dia a dia. E nós temos, assim, em média hoje de 200 a 300 colaboradores conosco, e é importante a gente estar bem alinhado com a questão da liderança, como tratar, como agir, como nos comportar também diante dos nossos liderados. A minha dissertação, professor, ela tem como tema
a percepção dos brasileiros com relação aos refugiados e imigrantes venezuelanos no Brasil. E aí, lógico que as pessoas querem saber por que isso. Hoje eu estou numa região, no norte aqui do Brasil, e com fronteira aqui com a Venezuela, e a maioria dos refugiados que estão entrando no Brasil hoje estão vindo daqui, do nosso estado vizinho, que é Roraima, e muitos deles precisam vir para o Amazonas, aqui em Manaus, e pegar seus voos direto para vários lugares do Brasil. E nós hoje estamos trabalhando com a ADRA em dar atenção aos refugiados venezuelanos. Nós temos aqui hoje 5 projetos, e cada projeto desse atende, em média, de 15 mil venezuelanos. E A com pandemia, desculpe interromper, Luiz, mas a pandemia agravou essa, porque a questão dos refugiados já existia, né? Antes da pandemia. A pandemia piorou essa situação aí em Manaus? Fala um pouco sobre isso. Eu sei que você é um especialista nessa área, e aí todo mundo que está nos ouvindo no canal pode se aproveitar um pouco da tua experiência aí. A pandemia piorou essa questão do refugiado venezuelano aí? Sim, com certeza, professor, porque com a questão da pandemia, nós tivemos uma certa dificuldade de acesso ao meio de saúde, às unidades de saúde, acesso aos benefícios sociais que tanto os brasileiros como os venezuelanos estavam buscando, e a gente percebemos que a dificuldade em relação à pandemia se agravou muito, porque aí a gente conseguiu perceber que, com essa situação, até os refugiados que vinham buscar um meio de tentar melhorar sua vida aqui no Brasil, eles também foram prejudicados porque eles não tinham acesso a todas as repartições públicas, a todas as pessoas, e muitas pessoas também estavam levando atribuição a eles como uma forma de disseminar cada vez mais a questão da pandemia aqui. E o senhor sabe que no início de 2021, nós tivemos um agravamento muito sério aqui no Amazonas, principalmente em Manaus, e com Sim. isso chamou a atenção muito do Brasil todo, né? E a gente viu que foi uma emergência que foi necessário até o governo federal atuar pelas suas dificuldades nas questões que estavam se tratando com a questão da pandemia, e com isso, tanto brasileiros como venezuelanos sofreram também, e eu não, com certeza não posso dizer que não, mas foi mais difícil para nós desenvolvermos o nosso trabalho. Até pela questão de equipe de trabalho ter dificuldade de poder acessar o seu meio de trabalho, porque também a cada momento a equipe estava tendo que entrar em home office porque não estavam conseguindo trabalhar dia a dia, porque sempre estava sendo contaminado com o vírus da pandemia, né? E com isso, a gente viu uma dificuldade muito grande. Isso aí eu posso dizer que sim, viu? Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas me fala um pouco, Luiz, da tua dissertação de mestrado, quais foram os teus desafios, não é? E me fala um pouco da tua dissertação de mestrado, que eu sei que Então, é nesta professor, área, né? isso, então. Em 2000, quando nós começamos ali o nosso mestrado, o primeiro semestre, né, ou digamos assim, o primeiro módulo, nós entramos com uma expectativa muito grande. Eu confesso que no primeiro ano do mestrado, eu consegui fazer muita coisa, consegui trabalhar muito em cima da nossa dissertação, todo o curso, e veio uma transferência, né? Veio a transferência, e nessa transferência eu confesso para o senhor que eu me abalei um pouco, mudando de um estado para o outro. Com isso, eu me desanimei. Me desanimei com a questão do curso,
praticamente eu achava que eu não ia mais conseguir fazer. E aí entra em cena a pessoa do nosso orientador, né? E eu quero aqui ressaltar a Ô, minha Luiz, alegria, entendeu? fica à A minha vontade, tudo bem. alegria. Eu quero ressaltar aqui a minha alegria de tê-lo, o senhor, como meu orientador, Ah, porque obrigado, Luiz. em alguns momentos eu estava já decidido a desistir. Em alguns encontros nossos, o senhor conseguia me dar novamente aquela esperança. E, enfim, aconteceu agora no último módulo que eu já tinha jogado a toalha e disse, ó, eu não vou conseguir, não vou Luiz, fazer. vou dizer qual é o segredo. O segredo é o seguinte: se eu conseguir fazer um mestrado e um doutorado, você também consegue. Entendeu? É Qualquer pessoa verdade. consegue. Mais É porque interessante. muitas vezes, esse que você está tocando, pode ser que quem esteja nos ouvindo também esteja sentindo essa pressão, né? Fazer um mestrado, fazer um Sim, doutorado, eu costumo dizer que é 50% inteligência cognitiva e 50% inteligência emocional. Inteligência cognitiva você tem de sobra. Muitas vezes, as circunstâncias da vida, né? No seu caso, foi uma transferência, uma nova adaptação, todo o desafio profissional que você teve que chegar num novo estado, num novo ambiente profissional e tal, e isso interfere a gente. Tem que ter muito equilíbrio emocional para você encarar essas transições. Então, quem está nos ouvindo, saiba disso. Nunca duvide. Uma pessoa que, por exemplo, cognitivamente é um pouquinho mais lenta, vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas consegue, entendeu? Né, no Nordeste a gente tem um ditado, eu acho que foi no Nordeste lá em Portugal, quando eu andei por lá, que dizia assim: quem é manco parte cedo, né? Ou seja, o mesmo destino que chega o bom da perna, chega o manco, entende? Só que o manco chega depois, só isso, mas chega, entende? E o importante é chegar, e chegar bem, né? Chegar no lugar certo. mas Portanto, foi Luiz, então, isso. quando eu relaciono com os meus orientandos, eu gosto muito de ouvir os depoimentos dele, fico muito feliz. Eu sempre penso nisso, né? Primeiro, para mim, como orientador, primeiro eu quero aprender com o orientando. Por exemplo, eu não sabia nada de terceiro setor, de assistência social, de ajuda humanitária. Isso é um campo, não só de ação, mas um campo acadêmico de pesquisa, né? Muito interessante, como é o seu projeto, que você ainda não falou, mas eu já vou voltar a insistir a pergunta como é o seu projeto. Mas Vamos lá. só para dizer quem está desanimado, né, está ouvindo o seu depoimento, que não desista. Onde chega o bom das pernas, chega o manco. Chega depois um bocadinho, mas chega. Não estou dizendo que você é manco, tá, Luiz? Não é isso. Mas é que muitas vezes a gente se sente como se fosse incapacitado por várias razões, por circunstância da vida, por não ter tempo. Eu sei da sua luta também com a gestão de tempo, não é? Não é fácil. Mas me conta, como foi a sua luta, então, essa luta da Então, gestão do tempo e tudo mais? então, professor, aí foi isso mesmo que o senhor está falando e realmente aconteceu comigo, né? Essa mudança, eu terminei desanimando, já tinha uma estrutura uma proposta de dissertação, e com desânimo eu deixei ele de lado, volto para uma nova realidade, um novo lugar, e aí eu trago essa minha preocupação para o senhor. E é interessante que nós começamos, então, a pensar na questão de trabalhar com a ideia do senhor como meu orientador, de a gente poder trabalhar com aquilo que eu já estou trabalhando no dia a dia, né? Então, nós pensamos na questão de trabalhar a percepção dos brasileiros com relação aos refugiados venezuelanos. E começamos o quarto módulo e me deu um ânimozinho, depois voltei, desanimou novamente. E interessante, quando chega no quinto e último módulo, o senhor disse que em 15 dias era possível fazer uma dissertação. Eu confesso para o senhor que eu fui rindo do meu orientador. Eu disse, eu acho que isso não vai acontecer comigo, não. Eu acho que o professor não está entendendo, né? Mas 15 eu não consegui em mais tempo. Um ano, 2 anos não consegui, agora eu vou conseguir em 15 dias. Eu confesso para o senhor que eu cheguei assim, não, eu vou lá para os Estados Unidos, eu vou ter muito tempo para passear por lá, para ver Mas para fazer uma dissertação, mas não. dissertação de jeito nenhum. Mas tá bom.
Mas se o professor está falando, vamos lá. Aí nós chegamos lá, né? Interessante que, ao chegarmos lá na primeira semana, aí foi que comecei a me surpreender, né? Porque sempre a gente tem um formato de começar uma dissertação, né? Tem todo o início, todo aquele programa de a gente poder buscar ali as perguntas, buscar o que nós queremos investigar. E aí o senhor vira para mim e diz: agora nós vamos começar de trás para frente. Então, você agora vai pegar e você vai agora buscar a questão da coleta de dados. Eu disse: será que isso vai dar certo? Comecei pensando assim, né? Mas eu, depois de ver tudo realizado, disse: não é que o professor tinha razão. Então, nós começamos ali, quando o senhor apresentou para a gente ali o EQBDA, que é um sistema onde nós podemos ali analisar os nossos dados de pesquisa. E aí eu comecei a fazer, foi uma semana com a coleta de dados, uma semana a gente ali fazendo os análises, e na outra semana a gente começou a escrever toda a dissertação, e eu confesso para o senhor que foi uma surpresa, assim, eu confesso que até me deu mais ânimo de ficar até noite sem dormir, porque eu disse: não, agora eu estou vendo que o negócio vai dar Bem, certo. eu não recomendo isso para ninguém, né? Porque, na verdade, foi bem intensivo, né? Foi de manhã, de tarde e de noite. Sim, Mas é eu possível, confesso. né? Eu fiquei 2 noites seguidas sem fechar os olhos. E aí, Uau! correndo ali e digitando para poder apresentar. E a maior felicidade foi quando a gente estava ali para poder apresentar, de fato, a bancada, né? Apresentar a dissertação para eles. Para mim, eu ainda continuava assim: será que é isso mesmo? Será que está certo? Será que eu vou conseguir? Mas, enfim, professor, para a questão nos ouvindo, nos assistindo, eu só tenho a dizer assim: tem coisas que a gente não conhece e quem conhece sabe que é possível. Então, quando o senhor disse: eu já tive aluna que em 15 dias conseguiu fazer. O senhor contou um caso até de uma aluna na área de pedagogia que fez um estudo na questão do professor do YouTube. Então, nós olhamos o trabalho dela, vimos que isso foi em menos de 15 dias ela conseguiu fazer. E aí foi que comecei a sentir, de fato, olha, se ela conseguiu, é possível eu conseguir também. Mas eu confesso que 80%, 90% foi o incentivo, o apoio e também a dedicação que o senhor deu para mim naquele momento ali com relação a gente tratar todas aquelas informações e poder ali agora colocar na dissertação todas aquelas informações. Na verdade, Luiz, deixa eu fazer só um pequeno acrescento à sua fala, né? Para que os Sim, nossos leitores não fiquem pensando que é assim, um milagre e que você consegue fazer uma dissertação de mestrado em 15 dias. O Luiz tinha toda uma fundamentação teórica, já tinha feito muitas leituras, parte dos dados já tinha sido recolhido, ele só recolheu a parte final dos dados ali naqueles dias iniciais. Então, esse esforço de 15 dias foi um esforço de análise dos dados. sim, E de análise da escrita, né, da análise dos dados. Então, por exemplo, fundamentação teórica, matriz de coerência interna, que é uma coisa que eu sempre luto muito com os meus alunos, e aqui no canal eu ensino isso também, tudo, que isso tudo já estava feito, entende? Porque uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, é algo bem desafiador. Agora, se você tem um corpus de dados, se o corpus de dados é assim, olha, isso aqui só 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses para analisar isso, que um corpus de dados é muita entrevista, é muito comentário, por exemplo, online, um conjunto um corpus de dados com muito texto, aí eu vou dizer, olha, esse aqui você não leva só 15 dias, você vai levar 1 mês, vai levar 2 meses e tal. Então, no seu caso, eu sabia, né, por experiência, você conseguiria em 15 dias fazer isso. Não recomendo, porque estava bastante atrasado e você acabou fazendo 2 noites em claro, porque tinha um prazo ali. Mas ó, eu quero parabenizar também. O mérito é seu, Luiz. Você pegou o chifre pelo boi, né? O boi pelo chifre, né? Como diz o outro, tá? e conseguiu, né? É. Isso é o que é E, mais importante. professor, uma coisa para a gente ressaltar aqui, quando o senhor falou em corpos de dados, né, o nosso trabalho foi feito
o Corpus Latente na internet, onde, com a orientação do senhor, nós analisamos 4 vídeos, principalmente aqueles vídeos que já tinham vários comentários acerca do assunto do nosso tema de dissertação, que era relacionado à questão dos refugiados venezuelanos no Brasil, e com isso nós analisamos esse material, né, esses vídeos, junto com a análise de dados do QBDA, que também foi um instrumento muito importante para que, nesse prazo tão curto, fosse possível ter esse trabalho pronto para apresentar. Ainda bem que você lembra do WebQDA. O WebQDA é um software, todo mundo sabe que eu fui um dos autores, mas existem outros, tá? O NVivo, o Atlas e tal. Todos esses softwares, eles têm uma curva de aprendizagem muito grande, ou seja, você demora muito tempo. Outra coisa que eu quero ressaltar, o Luiz Fernando, ele já estava usando o WebQDA antes, já tinha uma noção. Então, nesses 15 dias, ele realmente acelerou, resolveu e acelerou a análise, mas ele tinha... Eu estou dizendo isso, Luiz, para ninguém que estiver nos ouvindo, não sabe o contexto todo, pensa que foi uma mágica. Então, ninguém faz dissertação de mestrado em 15 dias. O Luiz já tinha discutido o tema, já tinha feito matriz, já tinha assistido os tutoriais, né, do WebQDA, que nós temos, inclusive, aqui no canal. Quem quiser pode assistir os tutoriais do WebQDA. Claro que eu recomendo sempre o WebQDA, né, mas pode ser o NVivo. O NVivo é um software excelente, só que o tempo de aprendizagem, muitas vezes você leva 15 dias para aprender, mas é possível aprender rapidamente e fazer análise rapidamente, sim, não é? Então, mas, Luiz, o mérito é seu e eu fico feliz com esse feedback, porque esse feedback vai animar outras pessoas que talvez estejam aí desalentadas, né, procurando vídeos sobre análise de conteúdo, análise qualitativa, e se deparou com o nosso canal, com os nossos vídeos, e vai se animar, não é? Para fazer o seu trabalho, sabendo que um certo aluno uma vez me disse que, né, que nós somos como elefantes presos por um barbante, né? Os alunos não sabem a capacidade, né, a potência que tem. Né? Então, 2 coisas como orientador que eu não procuro sempre ter em mente. Primeiro, eu já disse, né, é aprender com os orientandos. Eu procuro sempre aprender com os orientandos. E o segundo nunca subestime a capacidade de trabalho, de superação. E você, Luiz, está de parabéns. Você mostrou essa capacidade de superação. Agora temos que escrever um artigo para mandar para uma revista científica, né, Luiz? Eu já estou fazendo isso aqui em público, né? Uma pressão. Vamos sim, professor. Agora eu tenho que ressaltar, professor, que os tutoriais do canal que o senhor passou para a gente, do blog, me ajudou bastante. Então, eu tive que estar sempre assistindo aquelas 10 aulas lá, né? Cada aula ensinando ponto a ponto como utilizar a questão do WebQDA na questão da análise de dados. E foi muito fácil a partir do momento que, de fato, eu segui ponto a ponto, à risca, tudo aquilo que o senhor, através do tutorial, deixava para a gente ali. Então, isso também foi de ferramenta importante para que eu pudesse ter o resultado final positivo, professor. Isso aí eu tenho Muito que bem. dizer ao senhor que foi fantástico ele ali, viu? Luiz, uma última palavra para outros colegas, outros mestrandos, né? Quem vier depois, né? Que palavra o último conselho que você daria para quem está começando o seu mestrado, no caso, né? As últimas palavras, então, nossa entrevista já vai longa, você daria para outros colegas, né, que esteja começando, esteja no meio ou no final do seu processo de mestrado, né, que é o seu caso, né? Professor, primeira coisa que eu poderia deixar para os colegas que irão começar a iniciar que eu tenho a dizer o seguinte: ter atenção, primeiro, até com o que o nosso orientador está falando. Confiar e a gente exercitar e colocar em prática. Fazer. Porque, às vezes, a gente deixa para o final pensando que vai ser mais fácil lá.
que eu confesso que várias vezes o senhor falava tanto do soft, tanto do WebQDA, das análises de dados, da questão de estar também ali, a questão de analisando os dados O e processo, né? A o metodologia de análise, processo. né? Se eu tivesse, de fato, é, assim, mais concentrado e mais calmo, eu tinha feito melhor e com terminado mais tempo antes, tá entendendo? Então, Sim. assim, é interessante e eu deixo para os colegas o seguinte, faz isso, você se concentra um pouquinho, acalma, ouve o orientador, ouve porque eu confesso para o senhor que em alguns momentos eu ouvi e deixei passar, e depois, quando chegou no finalzinho, no desespero, eu disse, tudo isso que ele está falando para mim agora, ele já falou várias vezes lá atrás, e eu não fiz. E Sim. agora, no desespero, eu disse, tem que ser aqui. Então, colegas que estão estudando e vão começar também, eu acho que é fundamental a gente confiar principalmente na pessoa que está como nosso orientador, porque já teve e tem uma vasta experiência aí para poder trazer para a gente a certeza daquilo que esse é o melhor caminho. Vá por aqui e com certeza você chega. E, às vezes, professor, a gente percebe que a gente não dá essa atenção ao orientador. Que eu vi que, no final de tudo, que se eu tivesse dado mais orientação, mais atenção ao que o senhor tinha dado para a gente uma orientação, a gente não tinha dado trabalho para o senhor no final do Não, não curso. dá trabalho nenhum, é uma alegria. Mas isso que você está falando é verdade. Muitas vezes a gente diz... tem orientador que não tem paciência, né? Graças a Deus, Deus me deu esse dom de ter a paciência de repetir, eu repito. Inclusive, Luiz, eu vou te confessar uma coisa. Eu criei esse canal para diminuir a minha repetição, entende? Por exemplo, o passo a passo do WebQDA, Sim. dos métodos de análise de conteúdo, todo o processo, eu estou gravando e deixando aqui no canal. Quando eu tenho um Correto. aluno que eu digo, olha, você precisa fazer a fase 1 e a fase 2. Aí, em vez de eu repetir, eu mando o link do vídeo para ele. É o É que eu mais tenho fácil. feito, faz parte disso. Isso é muito Mas, bom. olha, excelente conselho, então, que você deixa. Obrigado pela a parte dos orientadores, que também frequentam esse canal, tá, Luiz? Sim. Quero, desde já, agradecer você que esteve até o final aqui conosco, assistindo. Se inscreva no canal, né? Assim que o pessoal diz, né? Os YouTubers, Sim, embora, sim. embora que eu não me considere YouTuber, mas parece que isso é importante, né? Para o algoritmo do YouTube entregar para outras pessoas que estão fazendo mestrado, ela cruza, né? Os likes e a visualização das pessoas pelos interesses e pelo perfil de cada um. Então, se inscreva no canal, deixe seu like e até uma próxima, né? Onde eu vou entrevistar outros alunos, meus alunos, mestrandos e doutorandos, não só diretamente mestrandos e doutorandos, ou outros que assistem meus vídeos, pessoas que a gente tira dúvida e presta consultoria também. Muito obrigado, Sim. Luiz. Deus abençoe e Valeu, fique professor. bem. E parabéns pelo teu trabalho, tá? Valeu, Obrigado, um professor. abraço. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.